Nós vamos- É isso. Nós vamos descobrir agora mesmo. Então vamos lá, né, gente? Desculpa. Mas hoje nós vamos ver só de 1 a 7, essa semana e semana que vem, porque essa passagem tem vários costumes judaicos. Então, hoje eu queria que a gente limpasse a passagem, que a gente tem que entender os costumes judaicos para a gente depois aprofundar mais no que Jesus está falando, senão a gente fica meio perdido, né? Então, falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas de suas vestes e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças e o serem chamado pelos homens rabi. Então, então vamos ver, né, gente? No começo, então Jesus já fala, no comecinho, então falou Jesus à multidão e os seus discípulos na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Que cadeira é essa, né? Moisés já está morto. Moisés é 1.200 anos antes de Cristo. Quer dizer, mais 2.000 anos, 3.200 anos atrás. Então, o que que essa cadeira de Moisés está fazendo lá? Isso é um costume que veio do povo de Israel, mas que nós usamos até hoje e não sabemos. Então, quando você vai na universidade, existe o professor catedrático, que é o professor titular da cadeira de ginecologia, professor catedrático da cadeira de cirurgia, professor catedrático da cadeira de otorrino. O que é esse? Esse é a pessoa daquele departamento que mais títulos tem e mais conhecimento tem na área. Então, ele é chamado de professor catedrático, ele é dono da cadeira. Lá na Europa, aqui no Brasil, eu nunca vi isso. Existe a cadeira mesmo, que é essa aqui, ó. Tá vendo? Nas universidades tem a cadeira mesmo. Ele é catedrático e tem uma cadeira que ele senta. Legal. Que é essa cadeirinha aqui, mas é aquelas escolas, vamos dizer, as universidades de lá tem, sei lá, 600 anos, né? É bem antiga, né? Aqui a gente usa esse termo, professor catedrático, dono da cadeira, mas eu nunca vi a cadeira, tá? Mas é falado assim na universidade. Quando a gente chega aqui, ó, você está vendo o Papa Francisco, ele está olhando a cadeira de Pedro. E tudo isso vem descendente daquele costume da cadeira de Moisés. Então, veja bem, essa cadeira aqui supõe-se, mas eu duvido muito que Pedro sentou nessa cadeira, mas porque Pedro, pelo catolicismo, é considerado o primeiro papa, pelo catolicismo, tá, gente? Então, ele tinha esse primado em cima de todos. Então, ele tinha a cadeira, né? E a partir daí, essa cadeira foi passada para os outros papas, ou seja, a condução de todos os bispos fica por conta do bispo de Roma. Isso não foi aceito, por isso que teve a cisão do catolicismo em oriental e ocidental, porque os orientais não aceitam que o bispo de Roma seja maior do que todos os outros bispos, tá? Mas existe a cadeira de São Pedro, que é e simbolizando esse primado, essa autoridade dele em cima de todos. E existe a cadeira do bispo. Não sei se vocês já viram.
A cadeira do bispo também significa isso, que ele tem autoridade sobre aquele rebanho, é uma área, né? Geralmente tem um bispo nessas cidades maiores, não sei como é que eles dividem isso, mas tem o bispo, ele tem a cadeira dele, simbolizando essa autoridade. É um que veio por Ele é aqui, americano. Americano. Hobbit. É. Eu sei que aqui no Brasil todo mundo tem foto com ele. Ele andou aí no Brasil, porque o que eu vi no povo do Instagram pondo foto com ele, não é? Ele já veio porque é bem conhecido. E essa é a fama. Isso eu não tenho a menor ideia, gente. Não tem nada de catolicismo. Aqui, ó, essa é a cadeira de Moisés, onde deu origem a todas esses, vamos dizer, a cátedra, a cadeira de São Pedro, a cadeira do bispo, veio tudo da ideia da cadeira de Moisés. Então, se você for lá no livro do Haroldo Dutra, no 222, na página 222, ele explica lá, literalmente cátedra. Tá vendo como é que na universidade fala o professor catedrático ou professor dono da cadeira? Porque literalmente é cátedra, que significa cadeira. Nas sinagogas era comum reservar-se um assento macio com encosto para que o mestre, autorizado, pudesse ensinar. Esses assentos ficavam na plataforma de frente para a congregação e de costa para a arca, na qual eram guardados os rolos de Torá. Eu só corrijo a questão da arca, que eu já entrei em sinagoga, lá em Israel. O que que acontece? No tempo de Jesus, não existia lugar de homem e de mulher, não, era todo mundo junto. Isso é que as escavações mostram, tá, gente? Aí tem uma pequena elevação aqui, igual a gente tem no salão, não tem uma pequena elevação? E tem essa cadeira aí, eu não vi porque era ruína. Mas estão falando que tem. E atrás fica um armário, e que ele chama de arca, e dentro do armário você abre e você acha a Torá lá dentro. Ela fica guardada dentro desse armário, que ele chama de arca. O problema é que arca a gente pensa naquele negócio, né? Pensa na arca da aliança, não tem nada a ver, é um armário. É igual o Antigo Testamento que você vê. Não, Torá é o quê? Os 5 primeiros livros. Sim, sim. Ninguém tem o original, Marcelo. Todo mundo tem cópia. Inclusive, a que você tem aí é cópia. E traduzida do traduzido. Você tem Torá? A Bíblia sua de Jerusalém tem a Torá. O que você ia falar? Sim, depois. É da página. Tá, é qual? 120. Ixi, então depois eu conserto, gente. Então, é 129 a página, viu? Do livro do Haroldo. Do livro do Haroldo. Então, aí ele vai falar de outro costume. Alargo as franjas de sua veste, e em Marcos ele vai dizer: gostam de andar com vestes compridas. E aí aqui a gente tem um problema, porque roupa apodrece. Então não existe estudo arqueológico com roupa, porque as roupas apodrecem, gente, de uma coisa de 2.000 anos atrás. Não tem jeito. Então, como é que a gente sabe a roupa que o povo usava? Pelas descrições na literatura e nos textos. Agora, como eles não sabiam o que estava descrevendo para a gente, às vezes eles não descrevem o detalhe que você quer. Então, certeza de algumas coisas a gente nem sempre tem, tá? Filactérios Nós vamos descobrir daqui a pouco. Calma aí, não cheguei no filactério ainda não. Porque essa 23,5. 23,5. Eu cortei, é B, a segunda parte. Esse Bzinho quer dizer isso que eu cortei o versículo, ó. Aqui eu coloquei o primeiro e segunda parte do versículo, eu cortei em 3. Entendeu? Porque primeiro nós vamos ver as ervas, depois nós vamos ver o filactério. Você vê que tem várias. A gente tem que estudar isso, tem que entender. Então, lá em Números, capítulo 15, versículo 38 e 39, fala assim: fala aos filhos de Israel e diz-lhe:
que nas bordas de suas vestes façam franjas pelas suas gerações. Quer dizer, isso é para usar para sempre. E nas franjas das bordas, ponham cordão azul. E para que isso, né? Então, todo mundo tem. Eles usam a veste com os trem de pendurado. Né? Umas franja mesmo, franja, né? E as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e a cumprireis. Então, era como se aquilo fosse uma lembrança dos mandamentos, aquelas franjas, e você lembrar, nossa, a lei tem que cumprir a lei, entendeu? E não seguireis o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andais os prostituindo. Então, ele fala que estava se desviando da lei, então era para colocar a franja na roupa, para você lembrar dos mandamentos, tá? Então, aqui nós temos a veste do sacerdote, do sumo sacerdote, esse aqui, e a veste do sacerdote. Vocês estão vendo que elas vão até o pé? Guarda isso, que o importante é que franja praticamente não tem. Tem essa franja aqui que é quê? Um sino, uma romã. Um sino, uma romã. Quando ele andar fazendo. Não é romã de verdade? É bordada, né? Romã. Romã e sino. Fazia tipo uma bolinha de romã e de pendurava. E o sininho, sim, é sino. Tá? Era de romã. Ah, tem lá um monte de significado de romã na Bíblia. Estou lembrando agora, mas a romã para eles é importante. Tem isso em vários, tem um templo, tem aí. Não estou lembrado do significado. Mas não tem franja, mas tem a questão da veste comprida. Essa veste está descrita lá em Êxodo 28 e no 39. A questão, gente, é que porque você lembra que falava que as pessoas queriam andar de veste comprida? O problema é que se acha que eles não andavam com essa veste fora do templo. E por que que a gente acha isso? Por causa dessa passagem de Atos. Então, nós temos Paulo, ele está em Jerusalém, ele já é 20 anos de ministério, ele vai em Jerusalém e ele é preso lá. E quando ele é preso, o Cláudio, o guarda, o centurião, leva ele perante o sinédrio, porque ele começou a ter um começo de apedrejamento nele, no templo. E aí que a guarda romana vê aquele tumulto, chamado por Lucas e outro que eu esqueci o nome, ele chama a guarda interfere e salva Paulo do apedrejamento. E aí ele tem que levar Paulo diante do sinédrio. E olha que interessante. Vamos pensar. Paulo se converteu em que ano? Alguém sabe? Que ano que Saulo deixou de ser Saulo? Ele virou cristão. Que ano que Jesus morreu? 33. O Paulo se converteu em 36. Quem foi o sumo sacerdote que presenciou o julgamento de Jesus? Caifás. E por trás dele, quem mandava? Anás, quer dizer, que era sogro dele. Ele era pau-mandado, a gente sabe o que é isso. Então, mas o oficial era Caifás. E ele fica até 36. Quando Paulo vira cristão, ele só passa por Jerusalém e depois vai para fora. Ele não tem contato mais. Então, o sumo sacerdote que ele conhece, ele não sabe mais que aqui já passou 20 anos. Ele já não conhece quem é o sumo sacerdote, ok? Então, ele vai diante lá. Então, assim, está escrito assim. Mas o sumo sacerdote, Ananias, não é o Caifás. Caifás já deve ter até morrido, gente. 20 anos. Mandou aos que estavam junto deles que o ferisse na boca. O sumo sacerdote mandou bater na boca de Paulo. Então Paulo lhe disse: olha, ó, tá vendo como é que a gente pode se defender? Deus te ferirá a parede branqueada.
Ele estava com roupa branca. Tu está aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me manda ferir? E os que ali estavam disseram: injurias o sumo sacerdote de Deus? E aí Paulo diz: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do seu povo. Se ele tivesse vestido assim, Paulo saberia que ele é o sumo sacerdote. Entendeu? Então, nem no Sinédrio ele usava essa roupa, eles usavam essa roupa somente lá na parte interna do templo. Então, a veste comprida não é por causa dessa. Ele estava vestido com a roupa branca, mas não era a roupa que. Tanto que Paulo não sabia que ele era sumo sacerdote, ele estava vestido igual todo mundo. Aqui era o sumo, com roupa branca, que a outra roupa do sacerdote aqui também usava fora, não. Os dois só usavam lá dentro. Então, nós chegamos no que era. Vocês estão vendo aqui esses aqui? Vocês estão vendo que aqui tem uns fiapos de pendurado aqui, ó? Alguém consegue ver uns fiapos de pendurado aqui, ó? Sim. Isso é a franja. Quando a mulher Luísa pega na borda, é a franja? É a franja de Jesus. Eu achei que você não era desfiada toda. Não é desfiado, não, gente. Essa franja dá trabalho, porque você vê que ela é meio tecidazinha e põe um fio azul no meio dela. É o Mateus ali. É. Então, olha para você ver. Esse aqui é um outro homem. Você está vendo que a veste dele é mais comprida? Então, pois é. Por que que esses aqui têm uma veste mais curta? Por causa do trabalhador braçal, gente. Eles precisavam da veste mais curta, porque tem que labutar, tem que subir, tem que pegar peixe, pegar rede. Você já pensou? Preso, você fica preso. Então, a questão de vestir a veste comprida, você está entendendo que tem um status social nisso? Porque é sinal que eu não sou trabalhador braçal. Quanto mais comprido, menos coisa. Menos trabalhador braçal. Ok? Então, se supõe que esteja relacionado a isso. Você está vendo essa franja dele como é que é? Olha essa franjinha aqui. Uma, duas, três, umas cinco. Talvez tenha 10 aqui, com muita boa vontade. Olha o tanto de franja que esse homem fez. Na minha roupa, eu tô lembrando de mais mandamento do que você. Vocês vão contar os fiapos para ver quem que tá mais fiel? Vão? Entendeu como é que é largar a franja? É como se eu quisesse dizer, porque cada negocinho desse lembra um mandamento. Então, eu estou lembrando o tempo todo de muito mais mandamento que você. Então, eu sou mais religioso. Correto? Eu, quer dizer, eu mostro que sou, não quer dizer que eu sou. É isso aí. A aparência do que é, eu tenho. Agora, veja bem. Guarda essa cordinha aqui no braço desse homem. Essa cordinha aí, tá? E você tá vendo que tem uma caixinha aqui na testa dele? Guarda isso. E aí tem a questão do chale. Porque naquele tempo não era obrigatório usar o chale. Igual todos esses aqui, nenhum tá com chale. Esse aqui tá com chale. Mas ele tá com chale na hora de rezar. Eles não andavam. Tem filme que mostra os fariseus e escribas o tempo inteiro com chale. Isso não é verdade. Os mais religiosos, igual estou falando, igual esse homem que largou a franja dele, ele está querendo mostrar que ele é religioso. Na hora da oração, ele colocava essas caixinhas e colocava o manto. Você está vendo que tem umas franjas no manto? No mesmo sentido. Então, não era obrigatório, era só os mais religiosos que usavam esse manto, tá? Na hora da oração. Que é esse mesmo manto que é usado hoje, os mais religiosos usam na hora da oração. Eles não andam com esse manto na cabeça, não, gente. Não andava e não anda até hoje, tá? Nem aqueles mais radicais, não anda. Então, olha lá, falou, tá vendo o que é alargar as vestes? E aqui, por que que é veste comprida? Tudo isso para ter uma aparência. Vocês estão entendendo, né? Para ter uma aparência.
E aí nós vamos tal dos. Aqui, ó, você viu que eu pus o azinho aqui? Nos largos filactérios. Agora nós vamos entender o que é esse filactérios. Vocês estão vendo essas caixinhas aqui? É o filactério. Você está vendo que o cara vai rezar, ele põe a caixinha aqui, ó, na fronte dele e amarra esse cordinha aqui para firmar ela. Faz assim para firmar ela aqui. Você está vendo que ele põe no braço e vai amarrando? Você viu aqui, ó, no outro lá, o religioso lá, ele está com tudo que ele tem direito. Esse aqui, ó. Ele está com a caixinha, a outra está aqui escondida, ele está com tudo que ele tem direito aí. Então, gente, nós vamos ler, isso é mandamento. Então, gente, o mais religioso, além das caixinhas, ainda põe um manto. Naquele tempo e hoje também, tá? Põe um manto. Esse aqui também tá certo. Só que esse não usa o manto, mas podia usar, mas não usa. Mas isso aí é o kipá. O kipá foi só da Idade Média em diante. No tempo de Jesus não tinha kipá, tá? E para que serve essa caixinha que eu acho que eu perdi você falando? Pois é, a caixinha, dentro dela, você está vendo uns rolinhos como é que eu diria assim? Umas passagens da Torá. Então, essa caixinha chama tefilim. Filactéria é o conjunto. Tefilim é essa caixinha. Dentro dela tem uma passagem falando da Páscoa, tem uma passagem falando da escolha do primogênito, que ela é dedicada a Deus, tem uma passagem do Shema, que é a confissão do monoteísmo judaico, e tem uma passagem do amor a Deus. São 5 papeizinhos que tem dentro da caixinha. Oi. O primeiro moço, além de ter uma caixinha na testa, tem no braço, né? Aqui, ó. Aqui também, ó. Por que duas? Exagero? Não, nós vamos ver agora. Aí eu só queria que vocês entendessem, então, que na caixinha tem essas passagens bíblicas. A escolha do primogênito, que é dedicado a Deus, Shema, que é confissão do monoteísmo judaico, ouve, ó Israel, o Deus é o nosso único Senhor, é a confissão de fé. E o amor de Deus acima de todas as coisas. É isso. 1, 2, 3, 4. São 5? São 5 papeizinhos aqui dentro. Olha aqui dentro, você vê como é que fica dobradinho, escrito direitinho. Então, Parece por que... fita métrica, né? E por que isso, né, gente? Porque lá em Deuteronômio vão entender quando é que acontece o Deuteronômio. Eles ficaram 40 anos rodando no deserto, e aí o que acontece? Eles estão para entrar na Terra Prometida, Moisés para e faz o discurso, 5 discursos, onde ele revê toda a história do povo, tudo que Deus manda, por isso se chama segunda lei, Deuteronômio, que aí ele mostra as leis tudo de novo, são 5 discursos. E aqui... Só me fala o que é chamar de novo. Shema é a confissão, Shema quer dizer ouve Israel, é a confissão do monoteísmo judaico, que fala assim, ouve Israel, seu Deus é o único Deus. Então, gente, isso está lá no Deuteronômio, no capítulo 6, tem essa ordenação que fala assim: porque as atará por sinal na tua mão e te serão frontais entre os teus olhos. Pôde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos. Aí ele pôs aqui, pôs no braço, deve ter outra aqui. Não, não tem não. Tem só aqui, são só 2. Ela enrola aqui, e põe aqui, enrola cá e faz assim. Então, o que ele está mandando? Ele falou que tinha que fazer isso, nós temos que lembrar que nós estamos falando de uma civilização concreta, tá? Tudo que é lá, que eles são concretos, nós temos que entender em nós como simbólicos, tá? Tanto que o santuário,
ele vê o santuário celeste e eles fazem no concreto tudo aquilo que Paulo vai explicar o que significa na carta aos Hebreus. Aguarde, nós vamos estudar. Então, é tudo, eles vivem no concreto um significado espiritual. Então, aqui está querendo dizer para a gente guardar, igualzinho lá nas vestes, né? Para você lembrar, qualquer momento do dia, que você tem que guardar os mandamentos, mas eles vivem no concreto, tá? A linguagem deles é concreta. A mesma coisa, a caixinha literalmente para lembrar de qual a lei no coração, na alma, né? Daí, o que vem o filactério? Ok, gente? Vamos em frente. Então, vão estudar hoje aqui. Alguém ficou com dúvida até aqui? Não? Então, vamos lá. Então, falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Vocês estão lembrados quem é escriba? Ah, esqueci. Os que escreviam mesmo. Sim, Os que sabiam escrever e dos templos, né, que copiavam a Torá, isso assim, não é? isso mesmo. Mas eles eram doutores da lei. Fariseu, né? Não, eles podiam não ser fariseu, mas a Ah, maioria era fariseu, eles podiam ser saduceu. Então, a maioria era fariseu. Paulo era escriba, doutor da lei e fariseu. Tudo que tinha direito. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Então, Jesus está falando, olha, esses doutores da lei, esses escribas, eles fariseus, eles ensinam para vocês. E o que Jesus está falando desse ensino deles? É bom ou é ruim? Bom, Ensina bem, né? Eles sabem interpretar a lei direitinho. Escuta eles, mas isso aí Eles não não fazem faz a lei. o que Eles não eles fazem. fazem. Exatamente. Exatamente. Então você não vai fazer o que ele faz. É isso aí. Você escuta ele, obedece ele, mas não vai fazer o que ele faz, não. Entendeu, gente? Eles não faziam. faço o que eu digo, não faço o que eu faça, né? Exatamente. Mas ele sabe interpretar a lei direitinho. E Jesus está falando isso, gente, porque lá em Deuteronômio, de novo, existe uma norma que fala assim: quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, tá vendo? Entre sangue e sangue, entre demanda e demanda, entre ferida e ferida, em questões de litígio nas tuas portas, olha bem, tu tá se atracando com teu vizinho. Tu tá ali numa disputa, ó, em juízo, disputa de sangue, de demanda, de ferida, ou seja, o trem tá feio, qualquer disputa. Então te levantarás e subirá ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. Eles ainda não entraram na terra prometida, então ainda não sabiam de Deus, porque eles tinham a tenda do encontro, né? O tabernáculo. Mas eles ainda não sabiam aonde seria estabelecido lá na terra prometida, que eles ainda não entraram. Aonde, escolheu onde? O monte? Onde é que Jerusalém fica? Não, Sinai é antes, onde ele recebe os 10 mandamentos. Onde é que o templo fica? No Monte Hermon ou Não, não? o A templo em região Jerusalém norte fica Monte Sião. O Monte Horebe, gente, é a transfiguração. Os 10 mandamentos, Monte Sinai. Desculpa, eu falei errado. O Monte Horebe é a mesma coisa de Monte Sinai. Foi no Monte Tabor que foi a transfiguração. E Monte Sião é onde fica Jerusalém e o templo. Tá? E virás aos sacerdotes legitas e ao juiz, ou seja, o doutor da lei, que houver naqueles dias, e inquirirás e te anunciarão a sentença do juízo. E farás conforme o mandato da palavra que te anunciarem no lugar que escolheu o Senhor. E terás cuidado de fazer conforme tudo que eles te ensinaram.
está falando. Eles sabem interpretar a lei, eles interpretam direitinho. Você está no litígio, vai lá e procura o que eles mandaram você fazer. Você tenha cuidado de fazer tudo certinho. Tá certo. E aí Jesus fala, faz o que eles falam mesmo, mas não vai fazer o que eles fazem. Tá? Jesus concorda com isso, ele retifica. Ele sabe interpretar a lei, você pode ouvir os ensinamentos dele e seguir os ensinamentos dele, que está certinho. Não, Jesus está falando isso no templo, sim. Nós estamos na última semana de vida dele, ele ainda está no templo. Ele acabou de fazer a pergunta para todo mundo sobre o Cristo e agora ele está conversando essa conversa aqui. E com a multidão também. Olha só. Começa aqui ele se dirigindo, ó. Está se dirigindo, ó. Ó quem é que ele está. A multidão e aos discípulos. Na multidão tinha fariseu, né? Mas não é específico para a multidão, não. Então, gente, vamos ver nosso estudo hoje aqui, para a gente concluir. A gente vai voltar nessa passagem para dar uma aprofundada semana que vem, mas hoje eu queria fechar nisso aqui, tá? Ó, Caminho Espírita, capítulo 47, Saber e Fazer. Em matéria de educação a nós mesmos, existe comumente um adversário em nossas melhores definições. Via de regra, adversativo é mesmo. Comumente um adversativo em nossas melhores definições. Via de regras, afirmamos a cada trecho da nossa marcha espiritual. Então, Mano vai tratar de quê, gente? Qual que é o tema dele aqui? Não. Sim, o tema da mensagem é isso, mas ele está tratando do quê? Da nossa autoeducação, nosso autoconhecimento? Exatamente, a nossa autoeducação. Em matéria de educação de nós mesmos. Ele vai tratar na educação, não educar o outro, não educar filho, educar a gente mesmo. E ele falar que tem um adversativo, uma coisinha, uma vírgulazinha, mas que a gente põe um parágrafo, uma vírgula, um porém que a gente põe. Ele vai dar vários exemplos. Sei que a morte é apenas uma mudança e devo me corrigir para a vida maior. Olha bem, eu sei que eu sou eterno, eu sei que tenho uma vida espiritual. Olha bem. E que eu devo aproveitar essa vida para corrigir muita coisa. Entretanto, estou sob o cativeiro de inúmeras imperfeições, à maneira da árvore asfixiada pela erva do passarinho e não consigo me renovar. Gente, vocês conhecem a erva de passarinho? Uhum. O que acontece? Por que ela morre? Ela suga toda a seiva da árvore. O passarinho vem e faz cocô aqui, ó, ela cresce de cima para baixo. E ela vai matando, sugando a árvore, ela vai secando de cima para baixo. É um trem de doido. Mata a bichinha toda. Vocês nunca viram? Na cidade é cheio. Tem as plantas em cima das árvores, assim, parece que é uma trepadeira. Olha ali para você ver, esse trem amarelo aqui é ela, ó. Ela é verde, geralmente. Morcego, não. Erva de passarinho. A ele que põe a erva de passarinho? É ele que faz o cocô lá em cima, que você está querendo, mas chama o passarinho levou a fama, mas é o morcego. Então, gente, morcego embaixo. Então, olha bem, a gente sabe, a gente tem um conhecimento que a gente deve se corrigir. Entretanto, por que eu não me corrijo? Qual que é o porém que eu coloco? Mas por que eu não consigo renovar? Por quê? Que a gente, essa questão, fica presa nas nossas imperfeições e não Não Isso quer aí. mudar. talvez não tenta sair, não quer mudar, né?
Isso. É como se a gente tivesse sob o peso, sendo asfixiado por nossas, ou seja, escravo, cativo das nossas imperfeições. Às vezes até quer mudar, mas o pessoal também já acostumou tanto com a gente daquele jeito. Já viu que tem gente que não deixa a gente mudar? Não, mas é você colocar a desculpa no outro, ainda vai, Não, não estou colocando desculpa, não. Vamos dar um exemplo aqui da nossa amiga. Eu quero fazer, mas Né? vocês não estão deixando eu ser boa. Não, não é isso, não. Aquele exemplo da Lisa aqui que a gente trouxe. Ela fala assim: as pessoas já esperam que ela ceda aquilo ali. Ela pode até tentar não ceder, vai até chorar, mas o povo continua pressionando para Mas que ela aí eu ceda. entendo que é responsabilidade. Sua. Eu sei, mas muitas das vezes você quer ceder, é mais assumir a doloroso. Então, É não isso, pode sabe o que é que você tem que fazer? Ensaiar em casa. Isso faz bem. Aí você cedeu dessa vez, você ensaia. Da próxima vez, você já está mais ensaiada. É isso que eu estou falando. Muitas vezes você quer fazer diferente. Eu acho que é esse nosso, não é amor, não. É a gente no mundo, né? É a gente envolvida pelo mundo. É porque é muito bom, né, gente? É muito bom. Isso. Ser E do mundo é tudo muito bom. é isso aí. E você é aceito, né? Você não cria atrito. Gente, é criar atrito, entendeu? Você não quer criar atrito, faz tudo que o outro quer. Aí você quer? Pois é. Então vamos lá. A gente vai repetir. Sei que é necessário praticar o bem para que o mal não me ensombre as horas. Todavia, por mais que me esforço, eu não chego a vencer a preguiça, que me entorpece. Então, por que que eu não consigo fazer? Eu sei, gente, olha que absurdo. Eu estou convencida que eu tenho que fazer o bem. E por que que eu não faço? O que que me impede? Preguiça de mudar. Preguiça. É preguiça até de fazer o ato, né? Mas eu acho interessante quando a gente está dominado pela preguiça. Eu não sei se você já viu alguém dominado pela preguiça, que eu tenho preguiça, tá, gente? Mas eu descobri o seguinte: você não pode esperar a preguiça acabar para você fazer as coisas. Você tem que fazer com preguiça mesmo. E toda vez que eu deixo de fazer por causa de preguiça, ela Aliás, não acaba. porque ela não acaba. Ela não Não acaba. acaba, não acaba. Não existe Então isso que você ela tem vai que. acabar. Não existe. E isso eu vi numa mulher falando negócio de arrumar guarda-roupa, que ela detesta arrumar guarda-roupa, mas que quando ela começa a arrumar, vem a vontade de arrumar, mas ela só começa depois lá pela terceira gaveta, ela que não entusiasma, e aí vai arrumar tudo. Mas ela tem que vencer a preguiça no começo. Todinho. Ó, sei que é urgente estudar, melhorando o conhecimento, a fim de entender os desafios do mundo e solucioná-los com segurança, contudo, não tenho tempo. Mas o que que a gente viu, gente? Olha, de segunda-feira. Olha a tua agenda, que você vai saber o que que é importante para você. Porque aquilo que eu valorizo, eu sempre tenho tempo. Não interessa a boca, a desculpa que você dê. Você só sabe a importância que uma coisa tem para a pessoa pelo tempo que ela gasta. Então, se você quiser, você arranja tempo. É isso que eu estou querendo dizer. Porque você fala que é urgente informar, mas ele, na verdade, tu não está achando aquilo tudo muito importante. O Instagram é mais importante. É isso. Bordado. Sei que é minha O bordado obrigação. ainda é uma coisa útil, né? Ainda mais que o povo quase briga pelos bordados dela. Quase não, né? Dá um povo de madrugada lá no negócio para o bordado dela. Sei que é minha obrigação abraçar as boas obras que as circunstâncias me indicam, em proveito da minha felicidade, mas receio entrar em choque com as alheias opiniões. E você sabe a história do homem com burro, não sabe, gente? O homem foi montado no burro. Aí passou, que absurdo. O pobrezinho, esse homem desse tamanho montado em cima do burro. Ele foi e desceu do burro. Aí passou, mas é muito burro. O burro aí
Ele foi. Coitado, ele carregou o burro. Aí eu falei assim, mas tinha que ser muito burro para carregar o burro. Então não tem solução. Se você for ouvir a opinião alheia, bem. Eu aprovei. Ó, sei que é preciso, é a nossa frase trivial diante do serviço que nos compete. No entanto, habitualmente falha o motor da vontade no momento da ação. A vontade. Então, gente, essa vontade que Emmanuel está falando aqui é considerada uma energia disponível para o ego. Então, isso que é essa vontade, porque tem uma vontade do espírito que é a diretora da nossa mente, dessa consciência mais profunda, tá? Essa vontade aqui, que é energia disponível para o ego, se você estiver com um conflito e negando o conflito, a energia está parada lá dentro. Aí você fica sem energia para fazer as coisas que você quer. O conflito mais usual que a gente tem é a criança ferida. Nossas dores da infância estão. Aquela criança grita dentro de mim, eu não quero escutar, aí eu gasto uma energia enorme para deixar ela calada. Ok? Eu perco a energia na própria negação. Exatamente. Porque você tem que fazer, e quanto mais força você faz para deixar ela quieta, mais energia você mobiliza ali. Por isso que, quando eu escuto, eu acolho, eu aceito e vou trabalhar o perdão em relação aos nossos pais, essa energia é integrada na mente, aí você tem uma energia, um ápice de energia e de satisfação quando você resolve o conflito. Então, tem que olhar se não é isso que está acontecendo. Então, o que Emmanuel fala? Eu sou cativo, eu tenho preguiça, eu não tenho tempo, eu tenho medo, receio da opinião do outro, sabe? Eu tenho minha vontade falha. Então, é isso aqui que impede que eu faça o que eu sei que tem que fazer. Isso aqui. A preguiça faz parte. Espera aí só um pouquinho, não muda, não. Então, gente, olha que ele fala tanta coisa, né? Porque todas essas coisas dependem da gente se conhecer. Por que que a opinião do outro é tão importante para mim? Sabe por que que a opinião do outro é importante para mim? Porque eu quero ser amada e aprovada pelo outro. Aí eu descubro um dia que sou eu que tenho que me aprovar e me amar. Para mim deixar de ser dependente do amor do outro. Não, não é influenciador, não. Geralmente a gente quer ser Pode amado passar. pelo pai, pela mãe, pelo marido, pelo filho, né? Então, filho, então, é um tormento, porque você não pode corrigir, porque você deixa de te amar. Você fica esperando o amor dele, você nem... então é tudo, tá, gente? É todo mundo, esse círculozinho, desde amigo, pai, e todos nós estamos nessa cilada. Mas não é a sociedade, ai, fulano lá, influenciador lá, você nem conhece ele. Você quer a aprovação de quem é capaz de te olhar no olho. Do seu, o mais próximo, isso aí. É do filho, é do marido, é da mãe, é do pai, é da irmã, é do amigo, é do chefe, né? É isso que você quer aprovação. Quase sempre perdemos tempo. Vocês não, gente, que eu também estou na mesma. A gente tem que ir aprendendo primeiro você tem que perceber que você está cativo disso. Aí você começar a fazer esse processo de libertação longo, de libertação da opinião Ô, do. Vânia, Oi. é tão certo que todos nós estamos no mesmo barco, que com tanto conhecimento, eu estou colocando só a gente que está aqui nessa salinha, assim, com tanto conhecimento que a gente já vem buscando, não significa que a gente já acolheu, a gente Isso. já era para estar em outro movimento, né? É Mas o que por Emmanuel causa vai disso, falar aqui agora. mas por causa disso tudo, a gente está estacionado, né? É. Porque o conhecimento a gente já tem. Olha Já. para você ver.
duas É vezes isso por aí. semana, pelo menos, a gente está agarrado aqui, lendo, estuda em casa, escuta uma palestra, parará, vai juntando informação. A gente é uma bola de informação. Mas, Muito conhecimento, é isso. E é o que Emmanuel vai falar aqui, exatamente o que ela falou. Quase sempre perdemos tempo precioso empenhando-se em saber e que ainda estamos muito longe de aprender. Então, tem uma diferença entre saber e aprender. Numa atitude, aliás, compreensível, porquanto desejando saber, a curiosidade respeitável alenta o progresso. Então, ele fala que tem uma diferença entre saber e aprender, apesar que é importante você procurar aprender, e é essa curiosidade é que faz a gente também progredir o social e a gente, se a gente não tivesse essa procura, né? Isso é importante, mas olha bem a diferença que existe. Aprender a ação é o processo de internalização da Foi informação. isso que Jesus falou aqui, então, né? Exatamente. Enquanto saber é resultado da posse do conhecimento. Então, gente, olha, na Bíblia, esse aprender é chamado de sabedoria. Porque a sabedoria bíblica, ela tem que ser fruto da tua vivência. Então, olha bem, enquanto eu estou no saber, eu estou só acumulando conhecimento. Eu tenho que colocar isso em ação para ser uma internalização, um aprender. Saber. De fazer. Mas se fizermos o melhor do que já conhecemos, transferindo ideias e planos superiores das linhas teóricas para o da realização em prática, desde muito estaríamos guindados à posição de numes apostolares das doutrinas redentoras que apregoamos, adiantando o relógio da evolução terrestre. Aqui, Júnia traduziu isso aqui. É isso que Emmanuel está falando. Olha bem. Olha bem, se a gente fizesse o que a gente sabe, transferisse isso para as nossas ações, para a prática do dia, para nossas ideias, para nossos planos, olha o que ele fala, a gente estaria mudando, ó, adiantando a evolução do globo terrestre, não era nem nosso. Nós seríamos gênios, olha, dos ensinos. Por quê? Aí eu passei a ser um gênio, que eu faço. E ele falou isso em 1940. Por aí, é isso aí. E a gente estaria adiantando a evolução da sociedade, hein? É isso aí. conforme você falou, que não precisa ser todo mundo, mas alguns, né? Porque, É um gente, salzinho, né? os discípulos de Jesus são sal. Então, sal. O sal da terra. Tu és o sal. O sal não é muito. O sal é pouco. Sempre vai ser. Como é Quantos fácil. somos aqui? Quantos somos aqui? Vamos fazer esse grupinho. Mas esse trem de sair do lugar e fazer ainda está judiada, hein, Juninha? Nossa, não, e vou te falar uma coisa. Aqui eu vejo caras que eu vejo na segunda também. Então já são 2 dias. Na terça. Como é fácil de anotar, nós todos coletivamente examinados criamos muitas dificuldades na tela. Além de não fazer, a gente cria dificuldade pela ânsia de fazer sem saber. Isso aqui nós já estudamos, gente. Eu quero fazer sem saber, está errado. Porque às vezes você quer ajudar uma pessoa e não sabe como. Nós vimos aqui o exemplo. Por exemplo, tem um amigo que está com depressão. Eu quero ajudar, mas eu tenho que ter um mínimo de conhecimento. Vai lá na internet e pesquisa. Aí a pessoa chega lá, quer arrancar o outro da cama, fala, não, bora, quer puxar. E a pessoa não entende isso. Acha que é falta de vontade. Preguiça. Exato. Não, eu tenho preguiça de gente assim. Pois é. Então, gente, isso é muito importante. Eu não posso só fazer, eu tenho que ter o conhecimento para saber ajudar. A mesma coisa, uma pessoa que está tendo problema com drogas, né? Uma pessoa, assim, você quer ajudar, existe inclusive um grupo de amigos e familiares de pessoas com problema de álcool, de drogas, porque você tem que saber fazer. Não Tudo adianta isso é só boa doença, vontade. né? Tudo isso é doença. É doença e você tem que saber ajudar. Então, é isso que ele está falando, ó. A gente cria um monte de dificuldade porque quer fazer
sem saber. Aí você vai e complica, Te falar, achando que está você ajudando. vale mais ouvir um xingamento, essa pessoa, nossa, te escrachar e você ficar calada, porque você sabe que é um momento de muito nervoso dela, vale mais do que você ficar aborrecendo ela para ela melhorar e para ela sair daquilo. É Você isso. ficar calado vale mais do que falar demais. É. Então, ele está falando isso, tá, gente? Ele está falando a importância do saber, porque fazer sem saber a gente só cria dificuldade. Mas agravamos consideravelmente essas mesmas dificuldades pelo atraso de saber e não fazer. Então, a gente cria dificuldade porque quer ajudar sem saber como. E depois a gente cria essas mesmas dificuldades. Você agrava porque você sabe, mas não faz. Entendeu? Eu queria trazer isso aí para a gente entender lá. Nós estamos que nem o escriba e o fariseu. Nós não estamos como os discípulos, não. Nós já estamos com condição e conhecimento. Então, é a gente fazer. Nós temos muito conhecimento. É isso aí. Fica só contando, né?